Fala, meus lindos e minhas lindas, todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, nossa visão clássico de atualizações da semana. Então bora trazer uma atualização do GLA, toda novidade, teve balanceamento, coisas novas aí. Então vamos com tudo, trazer essa atualização pra vocês. Já senta o dedo no like, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, se inscreve se não tá inscrito. Pra quem já era inscrito, confere se tá inscrito também, que o YouTube tá desinscrevendo a galera. Então dá essa moral, se inscreve aí, pra dar aquela forcinha que faz toda a diferença e ajuda o Mano Blade aqui, beleza? Se você quer comprar gema no precinho, um camarada pro seu GLA, pelo melhor preço do mercado, ter cashback na compra e ainda ajudar o canal, ajudar o Mano Blade aqui, o link da Curse Diamond, parceiro oficial do próprio GLA, vai estar na descrição, e parceiro do Mano Blade aqui, dá uma forcinha lá, mas quer ajudar? Só deixar o like, comentar e se inscrever, já faz diferença demais, tá? Manda esse grupo no grupo da avó, da tia, da amiga, do primo, no Discord, no Telegram, no Instagram, no Hotmail, no Outlook, no Gmail, manda em tudo qualquer lugar, compartilha esse vídeo pra dar aquela força no Stories aí, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, vamos que é tudo nosso, rapaziada. Queria falar também, seja muito bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas. Eu sou o Mano Blade e bora que tem muita coisa. Esse aqui é um quadro do canal que eu faço, que eu trago as atualizações de GLA da semana, sempre que tem algo maior ali, que tem um balanceamento de personagem ou uma atualização grande chegando. Então hoje trazendo mais um episódio desse vídeo e tem muita coisa pra gente estar falando, tá, rapaziada? E falar também que se você tá no seu celular, se tiver o botão hype, clica no botão hype aí que ajuda demais, rapaziada. Então vamos que vamos. Bora que bora. Queria falar também que temos legendas aí em espanhol, inglês, polonês e outras línguas aí para vocês ficarem à vontade caso você não entenda português, tá? Infelizmente eu ainda não tenho liberado os negócios dos outros idiomas, mas quando tiver vou trazer também, tá bom? Vamos lá? Começar aqui então, vamos falar dos balanceamentos da nova temporada, que os novos ícones que o Luffy ganhou, vai ser o Luffy, nova temporada, né? Os ícones que a gente vai receber no competitivo. E também falar aqui do shutdown que teve ontem, algumas mudanças que foram implementadas, tá? Abre aspas, boa tarde, pessoal, Garp falando aí. Falou que teve o shutdown, mas o que importa pra gente é essas coisas aqui embaixo, tá? Uma nova temporada ranqueada começa dia 10/6, que foi ontem. Confira o calendário para mais detalhes. Neftari Vivi agora pode aprimorar até o Tier Diamante, ou seja, a Vivi antes só podia ter ouro, agora vai poder ir diamante também. Muito top. Será que ela vai ganhar uma skin também? Ou será que não vai ter skin? Bom, vamos ver, vamos esperar pra ver, né? O limite de preço para anunciar gemas no marketing foi aumentar de 40k para 50k. Top. Implementamos um sistema que melhora significativamente o carregamento dos mapas das ilhas, reduzindo o tempo necessário para trocar em instância, né? Isso aqui é muito bom, vai acelerar ali, já vai ganhar alguns segundinhos. Então, qualquer melhoria de qualidade de vida ou melhoria de loading, de sistema, da fluidez do jogo em relação à conexão com os servidores, ou um sistema ali de troca de instância e tudo mais, quanto mais rápido for e mais consistente for, melhor. Então, isso aqui top, muito bom, muito bacana estar sempre tentando desenvolver e melhorar essas questões para trazer mais estabilidade para a gente, jogadores, né? O Shader Cinza agora permanece ativo durante todo o tempo em que o jogador estiver morto em uma dungeon, mas com um tom mais suave. Tá? Antes eles tinham tirado esse negócio aqui, né? Antes você morria, ficava cinza, e depois eles tiraram, ficava com a cor normal. Agora aparentemente eles vão botar novamente a questão do shader de novo, só que agora vai ficar um pouquinho mais suave. Deve ficar tipo um cinzinha bem leve, meio colorido ainda, talvez eu imagine, né? Vou ter que ver, aí depois eu trago o feedback pra vocês, tá? Do resto foi isso aí, o servidor já tinha voltado, né? O shutdown que teve, então beleza. Agora vamos pra parte aqui, mostrar os ícones do Luffy, né? Tá aqui o ícone do 1x1 do Luffy, o que vocês acharam? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Eu achei bem bonito, eu achei legal. Ficou bem interessante. E tá aqui o do 2x2. O do 1x1 pra mim, muito mais bonito do que o do x2. Bem superior na minha opinião. Comentei qual vocês gostaram mais, rapaziada. E comentei se vocês são PVP e qual é o nick de vocês, que eu gosto bastante de acompanhar e ver essas coisas aí. E quem sabe futuramente a gente pode voltar com a nossa série de PVP. Seria interessante, hein? Vamos lá então falar aqui do balanceamento da semana, que é a parte interessante, que é para isso que eu trago esses vídeos, que é pra galera não precisar ler esses balanceamentos aqui, né? Então vamos lá. Abre aspas pro que o Cebolinha postou pra gente. Então vamos falar do nosso querido Aokizada, nosso Ice Time. Nosso querido Ice Time, né? Nosso querido Almirante. Vamos que vamos lá. Então tivemos em relação à skill dele Ice Block Partisan. Teve o poder PVP reduzido de 12.5 para 10. Então tomou um nerfzinho no PVP. Teve o Ice Time também. Teve o poder PVP reduzido de 25 para 20. E o Ice Block teve o poder reduzido de 40 para 35. Então o nosso querido Aokiji tomou um nerf em relação ao dano dele PVP, tá? Tendo redução no dano em 3 de suas skills aí. Vamos falar agora do nosso papai, nosso rei aí. E pai da Bonnie, né? Pra quem não sabe, pai da Bonnie, nosso querido Bartolomeu Cuba. Aquele que tem a poderosa fruta da patinha. Essa fruta é braba demais. Vamos lá então.
Tisupu Padhor teve o poder PVP reduzido de 6.5 para 6. Curativo Pau teve o poder de recarga aumentado de 45 para 50 segundos. O Curativo Pau teve duração da pata reduzida de 12 para 8 segundos. E o Curativo Pau teve um ajuste em relação aos multiplicadores para que a técnica cause a mesma quantidade de dano. E o Vegapunk Laser, né, teve o PVP Power reduzido de 40 para 30. Então, teve um rebalanceamento em relação a uma parte da skill aqui. Teve uma redução na duração dela e nerfs. Então, Kuma praticamente tomou nerfizado também para o PVP. Então, vamos falar do nosso Brook Time Skip, nosso Brook TS. Em relação ao seu skill Soul King, o debuff de redução de ataque aumenta de 15 para 25. Então, o Brookzada tomou um buff aí, rapaziada. Tomou um buffzada em que o debuff que ele aplica, né, de aumento de ataque, de redução de aumento de ataque, né, que ele diminui o ataque, o dano dos inimigos, né, dos soldados, nos marinheiros que a gente está enfrentando, aumentou em 10%. Muito interessante. Então, o Brook gera um suporte muito interessante, com isso aqui pode ficar ainda mais. Então, vale a pena conferir e fazer o teste. Vamos falar agora do nosso querido Don Quixote Dan Flamingo, o rei das cordas. Vamos falar dele aqui. Então, o seu Fullbringer teve o poder PVP aumentado de 25 para 28. O Overhatch teve o tempo de recarga reduzido de 28 para 25 segundos. E o Overhatch também, em relação ao PVE, foi reduzido de 10 para 9. Então, em relação ao poder do Overhatch no PVE, teve um nerfizado aí passando de 10 para 9. Um ponto aí de redução, o que, quer ou não, influencia bastante. Vai diminuir um cadinho o dano do nosso querido Don Quixote Dan Flamingo. Tá? E o Awakening, a cura adicional recebida para cada inimigo aumenta de 4 para 5%. Limite máximo aumentado de 16 para 20%. Então, muito bom. Então, ele meio que teve um nerf e um buff, e alguns buffs também, e algumas reduções de cooldown. Seria meio que um balanceamento. Então, bem interessante esse balanceamento do Don Quixote no Flamengo. Nosso querido Dolphin. Cara, vale a pena. E o do Flamengo estava bem fortinho ultimamente. Tinha uma época que ele estava bem fraco, para uns 6 patches para trás. Ele tá bem fraquinho, ele tomou um buffzado que ele melhorou tudo, os skills dele lá. Inclusive eu trouxe um vídeo, acho que foi, não lembro qual episódio que foi da atualização da semana, mas eu trouxe. Então, bem interessante, acho que vai continuar bem forte e talvez até mais que já estava. Então, vamos lá do nosso querido Mihawk, nossos olhos de Falcon, Gravione, você prefira chamar, né? Nosso vampirão também, que a gente chama ele vampirão por causa do nome Drácula, né? Mas aí, tem cada um, porque não é Drácula, né? É Drácula, né? Mas tem gente que gosta de chamar ele de vampirão. É meio loucura, tem uma galera que é da loucura. Então, ó, a skill Shi Yohao Zanke teve o poder PVP aumentado de 25 para 28. E o Kokuto Isen teve o poder PVP aumentado de 40 para 45, pessoal. Então, nosso Mihawk recebeu buff no seu PVP Power. Então, o poder PVP dele agora está mais alto. Isso é excelente para mim, muito interessante. Vamos falar da nossa querida Fênix favorita, nosso medicão da tripulação do Gold George. Já falar tudo torto, né? Do Barba Branca, né? Eu falo Gold George, eu pensei no carinha da Labum por um segundo, misturei as coisas. Eita memória, tô ficando velho. Fala do nosso querido curandeiro aí do Barba Branca, nosso querido Marcon, que também ajuda nós lá contra o Kaido no anime. Não sei se todo mundo chegou nessa parte, mas imagino que sim, já faz um bom tempo, né, que saiu nossa querida luta contra o Kaido, então bem da hora, né? Houin teve o poder PVP aumentado de 16 para 18 e Aoi Hono teve o poder PVP aumentado de 2 para 2,5, tá? Então tá aí, o nosso Marco teve buff, muito interessante. Vamos passar pro próximo. Robin TS, a musa de muitos amantes aí de One Piece. Quem vocês preferem, Robin ou Nami, rapaziada? Comenta aí, tá? Vamos falar da nossa Nami TS. Não, aí eu misturei, tá vendo? Vamos falar da nossa Robin TS. Sobre o Xenfleur. Delphinio houve redução de 20% do dano da técnica Treta Flare Shock em instância PVP. Então a Robin recebeu nerf aí na sua skill no PVP, tá? Então tem que ficar ligeiro e verificar aí como é que tá a situação dela. Acredito que não vai influenciar tanto, mas vai talvez diminuir um pouco essa porcentagem de utilização dela, com certeza. Vamos falar do nosso Sanji, nosso melhor cozinheiro de todos os mares. Kokassen teve o tempo de recarga reduzido de 30 para 25 segundos. E o Kokassen, custo de energia reduzido de 30, quer dizer, para 25 também. Então, muito massa o Sanji recebeu um buff aí, muito interessante. Como não falou nada, provavelmente é pro PVP e pro PVE esse buff, né? Essa redução de energia e do cooldown também. Então, muito interessante.
Muito bom mesmo. Vamos falar do nosso querido Shanks, nosso querido Yonkou. Heroic Streak, poder PVP reduzido de 25 para 22. Yosusen, poder PVP reduzido de 35 para 30. E Might Fissure, poder PVP reduzido de 45 para 40, tá? Então, nosso querido Shanks teve nerf em seu PVP, poder dele reduzido muito drasticamente aí, né? Teve 5 de poder nessa aqui, 3 nessa aqui e 5 nessa outra aqui também. Então, teve nerf no poder de 3 skills dele, então tem que verificar se ele vai ficar bom ainda de ser utilizado nos GVGs, nessas situações aí, tá, rapaziada? O Shanks estava muito forte, muita gente usando, então normal esse nerf, mas vamos ver se ele vai continuar sendo usado ou vai cair no esquecimento durante um tempo até ele receber um outro rebalanceamento, né? Vamos falar agora do nosso atirador lendário, God Soap, o Soap TSzão. Midori Boshi Devil, poder PVE aumentado de 10 para 20 e Midori Boshi Devil, agora as plantas irão acertar no máximo 3 hits, tá? Então tivemos um rebalanceamento em relação aos hits das plantas e um aumento no seu poder PVE, né? Passando de 10 para 20, o que é um aumento muito considerável. Cara, esse aqui vai aumentar bem o dano do Soap, mas pode ser bem interessante, vale a pena a gente tá verificando isso aí, fazendo os testes, olhando a galera aí. Então, muito bom, muito bom. Vamos falar agora do nosso querido Zorro TS, nem aço segura o homem. Corta a montanha, corta é tudo, rapaz. Você tá doido? Vamos falar dele aqui então. Gazan Midori, custo de energia reduzido de 60 para 50. Ashura Mangekyusen, duração da lentidão aumentada de 1 segundo para 2 segundos. E... ah não, é que o outro é do Brasil. Então, filé demais, cara, muito bom. Então, o Zorro recebeu buff aí. Teve o custo de energia reduzido e também a lentidão que ele aplica na sua ultimate. Mais 1 segundo aí, então, muito bom. Isso pode ser bem benéfico para ele, a galera pode voltar a usar no PVP para tentar aplicar combo juntamente de outros personagens ali, no 2x2 soltando 3x3, tá? Então, interessante. Vale a pena a gente ficar de olho aí nisso aí, tá? Não são mudanças tão significativas que vão fazer, nossa, o boneco virar top 1, não, mas são sempre muito bem-vindos. Vamos falar do nosso Basil Hawkins. O Fortune dele teve redução de defesa em inimigos não jogadores, reduzido de 50 para 30%, tá? Então, inimigos PVE, né, no caso, agora em vez de reduzir em 50%, reduz 30% da defesa, tá? Um nerfzinho aí, muito ruim, né, vamos falar assim, que vai prejudicar opa, saiu sem querer. Vai prejudicar um pouco o Hawkins, né? Mas eu acho que não vai ficar injogável, não. Ele já não estava tão forte ultimamente, dava sendo usado assim, mas não estava sendo tão forte assim. Mas vamos que bora, força lostizada, força lost, que ele é mono. Mono não, ele joga vários bonecos, mas ele gosta muito do Hawkins, então força lost, força lost. Bastille, nossa bastilizada. Zambato Smash teve o poder PVP reduzido de 20 para 16. E Burukata, poder PVP reduzido de 35 para 30. E Fukaregu Sodo teve o poder PVP reduzido de 40 para 35, tá? Então, Bastille tomou nerf, pessoal. Então, em relação ao seu PVP, agora ele está um pouco mais fraco e recebeu uma boa nerfada nas suas skills aí, tá? Capone Gangbad, né? Perderia do Capone, que é na sua arma, então ele teve alterações nas armas. Vamos ver o que mudou na arma dele. Call to Arms, força dos ataques especiais do Hetman reduzido em 10%, tá? Então, na hora que ele chama os soldadinhos dele tendo a arma em mãos, né? Tendo a arma especial do Capone, ele tá dando 10% a menos de dano, tá? Do que ele dava anteriormente essa atualização. Então, Capone recebeu um nerf. Vamos falar agora do nosso Eustace Kid, também recebeu alteração na sua arma. Faca e Pistol do Kid, Magnet Pool, redução de defesa aplicada nos inimigos reduzida de 25 para 10%. Nossa! Meu amigo, tiraram 15% de defesa reduzida da arma do Kid. Rapaz, aí você tá doido. Deram uma cacetada da arma, tiraram muita porcentagem. 15% é muita coisa, né, galera? A arma provavelmente vai ficar bem mais barata. Então, pra galera que quiser comprar, agora talvez seja uma boa oportunidade. Porque com certeza ela vai cair o precinho dela em um K-Skin, já que ela vai ficar menos eficiente do que ela é. Que ela era, no caso, né? A Gekomora, que é de Yokosu, redução de defesa aplicada nos inimigos, reduzido de 50 para 30%. Então, também Gekomora tomou nerf. Vamos beber uma aguinha, rapaziada, que minha garganta tá indo pro saco aqui. Então, pegue sua água, venha beber água com um golado, ó. Água é bom demais, cê é louco, família. Cê é louco. Então, bora lá. Hina,
Always Baori, redução de defesa aplicada nos inimigos reduzida de 30% para 10%. Rapaz, também tomou um nerfzinho aqui. Caraca, comeu 20% da porcentagem, você é louco. Quebrado aí, tem que ficar de olho. Se a Rena vai ficar interessante nessa questão aí do dano, né? Mas, quer dizer, ela é do debuff, né? Mas tem que olhar ainda. Né? Dirbone, a arma, né? Dela, vamos ver o que mudou. Umbrella Power, redução da defesa aplicada nos inimigos de 60% para 35%. Então a Bonnie também recebeu nerf em sua arma. Será que esses nerfs que as armas estão recebendo, será por causa do Major que elas estão recebendo? E, tipo assim, algumas realmente eram bem apelonas, né? Mas essa é a intenção, justamente, para quem tem um benefício de ter arma ali, né? Lógico, tem que ter um equilíbrio, obviamente. Mas será que é por causa da atualização, para quando lançar o Major, as pessoas que têm arma não ter tanta vantagem a mais do que as pessoas que não têm? Pode ser uma possibilidade, hein? Pode ser uma possibilidade. Vamos lá do Killer, então. O Crosscut teve o custo de energia reduzido de 20 para 15. E o Acroblight Slice teve o custo de energia reduzido de 25 para 20, pessoal, tá? Então, Killerzada tomou um buffzado aí no custo de energia de suas skills. Vamos falar agora com a nossa querida Koala, essa personagem incrível e que vai casar com um Sabo. Estamos esperançosos para isso aí, né? Vambora. Quad Karate Samankan Hotsouten. Tempo de recarga aumentado de 30 para 35 segundos. Gyoji Jutsu Mouru Same. Tempo de recarga aumentado de 40 para 45 segundos. E Samangawara Seiken. Custo de energia aumentado de 40 para 60. Então, Koala recebeu nerf, tendo o custo de suas skills, né? De tempo de recarga de suas skills aumentado e também o custo de energia, especificamente dessa aqui, tá? Então, nerfzada na nossa Koala. Vamos falar agora da Rebeca. Em relação à arma dela também, a arma da Rebeca também recebeu alteração em suas porcentagens, caindo de 50% para 30% em relação à skill Better Cry, que também reduz a defesa dos inimigos. Então, a gente pode perceber que todos os inimigos que reduziam defesa receberam nerf nessas porcentagens. Todas as porcentagens de todos eles diminuíram drasticamente. Então, vamos falar do Ryuma, nosso espadachim zumbi. Albada Cope Droid teve o poder PVP reduzido de 3 para 2,5. Hellfire, duração dos buffs, né? Reduzido de 3,5 para 10 segundos. E Battlejuice Polka Hamilton teve o tempo de recarga aumentado de 25 para 30 segundos, com a área pequena, e de 40 para 45 segundos com a área grande. Então tá aí as alterações. Nerfizado no Ryuma. Vamos falar do Sanji pré-time skip agora. O Sanji basicão, padrãozinho. Teve a skill Anti-Manner Kick Course, teve o poder PVP aumentado de 35 para 40. A Kick Course também teve sua reajuste na sua energia, passando de 30 de custo para 25 de custo, né? E o Kokassi, o custo de energia dela foi reduzido de 40 para 30. Então, o Sanji aí recebeu um buffzada, pessoal. Bem interessante. Rock'n Roll, bônus de defesa reduzido de 70 para 50% em relação à skill do Scratch Me Up. E como eu disse, aparentemente, realmente, todas as skills que reduzem defesa dos inimigos estão recebendo buff. Então eu acredito realmente que essas reduções são por causa que está chegando o Major. E é para que a galera não fique usando esses personagens tão apelões, provavelmente para upar rápido demais nesse início, ou quebrar os bosses novos, conteúdos novos que vão chegar, né? Então provavelmente eles previram isso e já quiseram meter-lhe o nerf. Vamos falar do nosso atirador do Barba Negra, Van Algo. Sniper Shot teve o poder PVE, né, aumentado de 25 para 26, um pontinho. E o poder PVP, ao contrário, né, reduzido de 18 para 17, reduzido um pontinho, né. O Smoke Need Light Ball teve o poder PVE aumentado de 24 para 28. E o Human Lightning, né, teve o poder PVE aumentado de 30 para 34. Então, o Need buffizado aí no PVE, muito bom. Que esse bicho no PVP é chato, insuportável. Dá pra lutar contra tranquilo, mas é bem chatinho. Mas ele recebeu um buffzado no PVE, o que vai deixar ele mais versátil, né? Ele realmente estava bem sumido nesses últimos tempos do PVE aí. Quer dizer, ele não estava tão sumido. Uma galera usava ainda, mas a galera não dava tanta preferência igual dava antigamente pra ele. Bem interessante. Vamos falar agora do nosso querido Arlong, nosso peixito aí. O Shimizu, poder PVE reduzido de 16 para 14. E Dodge Grow, tempo de recarga aumentado de 50 para 60 segundos. Então, Arlong recebeu nerf aí nas suas skills. Vamos falar dos 4 últimos que estão faltando aqui. Beppu, Gedatsu, Neftari e Kuro. Vamos falar do Beppão, então. O Electro teve seu tempo de recarga reduzido de 30 para 25 segundos. E o Crack Kenny, o Crane Kick, né? Chute no crânio, chute na cabeça. Agora, causa lentidão de menos 80 por 3 segundos. Então,
buff aí no nosso Beppo, bem interessante. E o Gedatsu, não esqueça do Gedatsu. O Gedatsu teve o Jet Punch, teve o poder aumentado de 25 para 28. Então recebeu buff no PVP aí, bem interessante. Neftari BVV, Kujak Spin, teve o tempo de recarga reduzido de 15 para 12 segundos, bem da hora. Então ela recebeu aí um buffzinho no tempo de recarga, que vai ajudar ela ali nessa questão, que essa skill é boa para aplicar um daninho bom. E agora o Kuro, na skill Cross, teve o poder PVP reduzido de 22 para 20. O Hurricane teve o poder PVP reduzido de 5.5 para 5. E o Assassin Instinct teve o tempo de recarga aumentado de 30 para 40 segundos. Então o nosso querido Kurão recebeu um belo de um nerf aí nele, sendo essa última skill aqui para PVP e para PVE, né, porque ela não é específica, então é para os dois. Então o cooldown aumentou dela para qualquer um que você usar, para tanto PVP ou PVE, e ele recebeu buffs no PVP das outras duas skills aí, tá? Então tá aí, essa foi a atualização da semana, balanceamento. Comenta tudo que vocês acharam, se vocês gostaram, se seu boneco tomou nerf ou não, se vocês ficaram felizes ou não ficaram. Acredito que a maioria os que tomou nerf não, né? Mas comenta aí que eu quero saber, sempre bom debater, sempre bom conversar. Comenta ideias e dicas de vídeos também, galera, para eu poder estar trazendo. Tem muita coisa que eu quero tirar do papel, muita coisa que eu quero trazer nesse Major, que eu já deveria ter trago há um bom tempo, mas correria da faculdade, outras coisas mais aí pessoais. Então, vocês sabem como é, muita loucura, a gente não tem tempo pra nada. Então, deixa o like, continua acompanhando o vídeo aí. E sempre que eu postar, manda pros seus amigos e manda nos grupos, nos Telegrams e nos grupos do Discord das guildas aí, se vocês fazem parte de uma guilda também, que você dá uma moral muito grande pro Mano Blade aqui, isso me fortalece muito, eu agradeço do fundo do meu coração. Saiba que eu agradeço muito a todos vocês por eu ter a oportunidade, por ter esse canal atualmente com esse tanto de inscritos. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui pelo canal, rapaziada. Então, vou ficando por aqui. Fiquem ligados, tem muito vídeo pra trazer pra vocês, muita coisa legal, muita coisa nova. Então, falou e...